Oi, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre juros simples. Então, eu já pedi para vocês darem uma pesquisada sobre, o que são juros, conversar aí na casa de vocês, com os pais de vocês, e com certeza eles vão saber explicar para vocês um pouquinho também. Então, nós temos aqui uma definição, que diz assim: toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado juro. Então, isso quer dizer o quê? Que essa compensação que é pagada pelo dinheiro que se é emprestado ou que se empresta é como se fosse um aluguel. Então, por exemplo, se eu vou lá no banco e empresto um dinheiro do banco, ou empresto de uma pessoa alguma quantia em dinheiro, ou alguma pessoa empresta de mim, então é como se fosse um aluguel, por um determinado tempo, depende aí do período que você vai estar levando para pagar de volta essa quantia em dinheiro, E isso são os juros, é o juro que você vai pagar. Então, os juros, eles têm uma taxa, Então, dependendo da quantia em dinheiro, lógico que o juro que você vai pagar, ele vai variar, dependendo da quantia em dinheiro e dependendo da taxa de juros. Então, aqui nós temos o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado capital. Então, aquele valor exato que você pegou emprestado da pessoa ou do banco é chamado capital. Se eu fui lá no banco e peguei R$1.000 emprestado, o capital que eu emprestei é R$1.000. A taxa de porcentagem que se paga pelo aluguel do dinheiro chama-se taxa de juros. Então, é o que eu acabei de falar. Se eu vou lá e pego R$1.000 é o capital. Há uma taxa de juro de 2% ao mês. Esse 2% vai ser a taxa de juros. E temos também o montante. O total que se paga no fim do empréstimo chama-se montante. Então, capital mais juro. Então, se eu peguei R$1.000, e a 2% ao mês, certo? E lá no final eu vou pagar, por exemplo, R$200 de juro. Se eu somar o capital, que é o 1.000, mais o 200, que é o juro, vai dar 1.200. Então, esse vai ser o montante, tá? Então, o montante vai ser a soma do capital e do juro. Nós temos aqui uma fórmula, que é CIT, a gente chama essa fórmula, que é a fórmula do juro, tá? Nós temos nessa fórmula o J, que representa os juros, o C, que representa o capital, o I, que representa a taxa, e o T, que representa o tempo. Então, dependendo do tempo que esse dinheiro for emprestado, se é durante 3 meses, 1 ano, ou dias, Então, um detalhe aqui, a taxa precisa estar na mesma unidade de tempo que o tempo. Por exemplo, os dois em anos, mês ou dias. Isso quer dizer que, se eu peguei um dinheiro emprestado a uma taxa de 2% ao mês, o meu tempo, lá na hora de fazer a conta, lá no problema, também tem que estar em mês. Se eu peguei um dinheiro emprestado a uma taxa de juros de 1% ao dia, o tempo também tem que estar em dia. Ah, mas daí como é que eu faço se não tiver? Você transforma. Se você tem uma taxa de juros, por exemplo, de 2% ao mês, e você emprestou durante 1 ano, Então, mês e ano é diferente, então você tem que transformar. Quantos meses tem 1 ano? 12 meses? Então, você vai colocar 12 ao invés de colocar 1, certo? Então, aqui nós temos juro, capital, taxa de juros e tempo, que é cada um desses ali, tá? Agora, essa outra formulazinha é a fórmula que você vai usar no final. A professora precisa usar? Essa aqui não. Essa aqui você já pode fazer direto, se você achar melhor, tá? E faz como você quiser. Então, aqui, nós temos um exemplo. Uma pessoa aplicou um capital de R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Primeira coisa, gente, que vocês têm que fazer é aprender a identificar o que você tem no problema e o que você tem que calcular. Então, ali, o capital. O capital é de 1.200, já está dizendo? Então, vamos colocar aqui que o capital é 1.200, que é o C. Quem mais que nós temos ali? A taxa. A taxa de juros é representada pelo I. É de 2%, tá? Quem mais que nós temos? O tempo. O tempo é 14 meses. Observem que
A taxa tal mês, tá? E o tempo lá também. Então, não precisa nós transformarmos ninguém, tá ok? Então, nós temos 1.200, 2%, então o capital, a taxa, o tempo, e nós queremos descobrir quem? Quem tem mais nessa fórmula aqui? O J, que é os juros. Nós sabemos? Não sabemos. Então, vamos colocar ali uma perguntinha. Montando a fórmula, só você lembrar de CIT. Ó, tá? Então, aqui no J, você tem o J? Não. Ah, quero colocar X. Pode colocar X, mas se quiser deixar o J também, tranquilo. Capital é quem? O 1.200. Coloca ali. Temos aqui, ó, uma multiplicação entre todos eles. O I é quem? A taxa. Aqui tem um detalhe. Lembra no exercício que eu pedi para vocês transformarem as taxas de porcentagem em números decimais? Era justamente por causa disso aqui. A gente não pode utilizar 2% ali na conta, tá? Não podemos colocar esse símbolo ali na conta e nem utilizar só o 2, porque se eu colocar só o número 2 aqui, ele vai ser o número 2 normal, ele não vai ser uma taxa de porcentagem 2%. O que eu tenho que fazer com esse 2 aqui? Eu tenho que transformar esse 2 em número decimal. Então, como é que vocês fizeram lá? Ó, 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 2 dividido por 100, que vai dar 0,02. Então, é esse número que você vai colocar aqui na conta no lugar do I, ó. 0,02. Vezes o tempo. Quanto que é o tempo? 14. Então, a gente coloca ali, ó, 14. Fazendo, então, essas multiplicações aqui, nós teremos 1.200 vezes 2 vai dar 24. Vezes 14, o juro, então, vai dar 24 vezes 14, 336. Descobri o juro que eu vou pagar, né? No caso, para o banco, né? Pelo dinheiro que eu emprestei. Terminou a conta? Não, por quê? A pergunta dizia, determine os juros e o montante. Eu achei só o juro. Quem é o montante? Se a gente olhar na fórmula ali em cima, o montante é a soma do capital que você pegou emprestado ou que você aplicou, né, nesse caso, mais o juro. Então, quer fazer a fórmula? Pode fazer. Montante é igual capital mais juro. Montante é igual capital que ele pegou do banco era quanto? 1.200. Então, 1.200 mais o juro. Quanto que nós achamos lá na conta? 336. Então, o montante, no final disso tudo, vai ser 1.536. Então, esse aqui vai ser o montante. Então, colocando a resposta, os juros serão de 336 e o montante dessa aplicação vai ser R$ 1.536. Se você não quiser fazer essa fórmula aqui, ó, no final, essa que eu fiz aqui, não precisa fazer. Como vocês viram a conta, você pode fazer direto. Só pegar o capital que você tem lá e somar com o juro que você vai ter o montante. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me chame.